Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Olhares Empreendedores. Esse que é um podcast do nosso querido NME, Núcleo da Mulher Empresária da Six Canoas. E eu, Jerusa Schmidt, nucleada, hoje recebendo mais uma colega para conversar aqui conosco e nos contar um pouquinho da sua história empreendedora. Recebemos ela hoje, Pietra da Costa, ela que é CEO da Master Conte. Pietra, seja bem-vinda. Jerusa, muito obrigada pelo convite, por estar aqui. Será um prazer contar um pouquinho da minha história, desculpa, um pouquinho da minha história para vocês. Obrigada por ter aceito o nosso convite, por ter depositado aí essa confiança, né, aqui no podcast de empreendedorismo do NME. Depois do Núcleo ter completado 10 anos e agora completando 11, né, Pietra? É um momento da gente fazer esse movimento empreendedor e fazer um podcast para essas nucleadas contarem aí as suas histórias empreendedoras para quem nos ouve. Conta um pouquinho, quem é a Pietra? A Pietra é mãe, empresária, contábil, sou do Núcleo da Mulher Empresária também, da Six Canoas, com muito orgulho. Sou também conselheira do CRC de Porto Alegre, e é isso. Há quantos anos está no Núcleo, Pietra? Estou no núcleo há 9 anos. 9 anos já. 9 anos. E de Six também 9 anos? Não, de Six já tem uns 20. Tu já fazia parte aqui? Já fazia parte. Era associada? Já era associada, sim. Conta para nós como é que começou, assim, tua história no empreendedorismo. Bem, a minha história, vou contar um pouquinho antes do empreendedorismo, tá? Com 13 anos de idade, eu me formei no ensino fundamental. E o meu pai disse que eu não era para eu estudar mais, porque eu já sabia lavar, passar e cozinhar, e que eu ia casar e não precisava estudar para isso. E eu, não conformada, saí pela Câmara de Vereadores na época, isso fazem 40 anos, tá, pessoal? Pedindo uma bolsa para estudar. Foi daqui, foi dali, o secretário, na época era o Sérgio Potric, secretário da Educação aqui do município, ouvindo a minha história, se sensibilizou e me conseguiu uma bolsa no Maria Auxiliadora para continuar os meus estudos. Fez o ensino médio no Maria Auxiliadora? Fiz o primeiro. Por quê? Na verdade, o meu sonho inicial era ser médica, fazer medicina. Então, me inscrevi lá, fiz o primeiro ano de enfermagem, no curso de enfermagem. Um técnico? No técnico, em enfermagem. Daí o pessoal me disse que eu não teria como fazer medicina fazendo enfermagem. Eu teria que fazer uma faculdade, né? Então, como eu tinha poucos recursos, pensei, eu vou ter que trabalhar para poder pagar o meu curso de medicina. Transferi minha matrícula para o La Salle. Ali no La Salle, comecei o técnico em contabilidade. Naquela época, nem sabia direito o que era. Mas foi esse técnico em contabilidade que gerou todo o know-how que eu tenho hoje. Né? Foi muito legal, assim, maravilhoso. Eu comecei a trabalhar. Como primeiro escritório de contabilidade, eu comecei a trabalhar. Castelo Serviços Contábeis aqui de Canoas. Devo muito a ele, sempre eu acho assim, sou muito grata, né? Sou muito grata a quem me ajudou, né? Trabalhei lá um tempo, aprendi bastante coisa na área de pessoal, na área fiscal, porque escritório de contabilidade tem muitos departamentos, né? Pelo menos 4 ou 5 departamentos. Então, eu terminava a parte do departamento, naquela época não existia computador, não existia nada, era tudo datilografado. Eu terminava a parte das minhas empresas, e eu ia para a parte fiscal para ajudar o pessoal, mas na realidade eu queria aprender, né? Isso me ajudou muito no que eu sei hoje. Depois eu resolvi ganhar um pouco mais e aprender um pouco mais. Fui para a área financeira, onde eu trabalhei numa fábrica de nhoqueira aqui na cidade também. Ali eu trabalhei em torno de 4, 5 anos
E aprendi muito. E ali, o que que aconteceu? Eu pedi para ele para começar a fazer a contabilidade da empresa, que era uma indústria. E ele aceitou de pronto. Mas eu, né, fiquei um pouco de receio, assim, eu digo, era tanta responsabilidade, Tu né, como funcionária. como funcionária. Mas ele acreditou em mim. Uhum. Isso foi mais legal, né? Mas eu conversei com um amigo meu que era... ele era contador de uma outra empresa e eu pedi para ele me supervisionar o meu trabalho, para eu ter garantia que eu não ia dar prejuízo, né? A gente tem que ter responsabilidade no que a gente mexe, né? Então, comecei a fazer e reduzimos impostos, assim, muito, muito. E o dono da empresa gostou do nosso trabalho. Após isso, pedi para ele trazer a área fiscal para a empresa. E naquela época era terrível, porque a época de uma inflação muito alta, então o ICMS todo dia aumentava. O que que acontece? Trouxe o departamento fiscal para dentro também. Fiquei muito feliz e grata, né? Porque eu pude aprender um pouco mais sobre a indústria, né? Passando isso, eu pedi o departamento pessoal, né? Capaz que eu não ia pedir. Ambiciosa ela. Mas deixa eu ver se eu entendi. Tu queria ser médica no sonho da medicina, quando tu viu que no técnico em enfermagem não ia conseguir, tu resolveu migrar, tu pensou, não, vou trabalhar então, consigo mais facilmente, mais rapidamente trabalhar na área contábil. Daí fez esse técnico em contabilidade. Isso. E aí numa segunda empresa tu pensou, vou assumir essa contabilidade. Vou assumir esse financeiro, esse fiscal. Isso. E esse TP agora. Exato. Então, tu tem uma história de intraempreendedorismo aí. Já estava na empresa do outro, alçando voos ali. Isso mesmo. E tive muito apoio dele, do dono da empresa. Sempre tive. Depois de algum determinado momento, anos que eu estava ali, eu disse para ele... Assumiu fiscal, financeiro, contábil, sim, DP. Tudo tranquilo. Assumi tudo. Era terceirizado antes. Era. Entendi. E aí tu tinha equipe? Não, era eu equipe. Só tu? Sim, eu era acostumada a fazer de 60 empresas, né? Quando eu estava no escritório de contabilidade. Entendi. Então, o que era uma empresa apenas? E essa empresa tinha mais ou menos quantos colaboradores, assim? Uns 30. Tu fazia todos os setores dos 30 colaboradores. Sim. E aí, ficou anos lá? Como é que foi? Fiquei uns 4 anos, 5 anos. E daí eu conversei com ele, eu disse, olha, eu queria abrir meu escritório agora. Eu já sei. Daí ele disse assim, filha, não é assim tu empreender, tu fazer o teu negócio. Vamos fazer o seguinte, tu trabalha meio turno aqui e tu trabalha meio turno no teu escritório. Até que te fez uma proposta boa, né? Sim, muito começar aos poucos a empreender. Muito boa. Que interessante. Ele tinha cuidado comigo. Numa né? ideia dele, tu vê só. Tinha cuidado comigo. E foi isso que aconteceu. Em seguida, que ano foi isso, Pedro? 1994. Aí tu te encorajou e te aventurou Sim. a começar o teu escritório, Sim. tu mesma atendendo outras empresas. Exatamente. Daí comecei a receber indicações, né? Começou por ele, daí ele me indicou uma outra fábrica grande. E daí veio essa fábrica também, me deixou usar o espaço para eu atender algum cliente que eu quisesse ali dentro. Dentro do espaço dele mesmo. Isso aí. Mas aconteceu algo que eu também queria muito, né? 95. Eu engravidei do meu filho, Marcelo. Então, mas trabalhei assim, até os últimos dias, com muito amor. Daí, porque assim, a contabilidade, eu me apaixonei pela contabilidade. Desistiu da medicina? Completamente. E me apaixonei pela contabilidade, pelos números, pelas legislações, que, né, contabilidade tem números sim, mas tem muita legislação, muita. E tive o Marcelinho, né? Hoje já está com 28 anos, o Marcelinho. Ou seja, a minha empresa também está com 28 anos. Porque Sim, começou ali. Né? Começaram juntos. Os teus dois filhos, o teu filho PJ e o teu filho biológico, né? Que a empresa é um filho aí que a gente carrega com amor, né? E aí tu conciliava.
Sim. carreira, maternidade, foi iniciando, teve essa oportunidade na empresa que tu trabalhava. Sim. E vou só introduzir aqui o meu irmão na história, porque ele fez parte também da minha história de empreendedorismo. Meu pai faleceu, aquele pai que disse que não era para estudar, ele faleceu e me deixou um filho com 13 anos, que é o meu irmão, e a minha mãe para eu cuidar, né? Então eu tinha que trabalhar muito mais para cuidar deles. Então não foi fácil. Daí meu irmão levei para trabalhar comigo no escritório. Com 13 anos. 13 anos, 14 ele já tinha. Levei ele para trabalhar comigo no escritório. E ele era um office boy. Trabalhou bastante, trabalhou comigo e daí eu dividia ele com o dono da empresa lá, que a empresa também tinha. Eu dividi com a dona da empresa, ele trabalhava um período lá. E foi muito bom. E com o decorrer dos tempos, o que aconteceu? Nós alugamos uma salinha, né? Então ali começou um pouquinho mais. E ele, meu irmão, obviamente, né? Ele ficava questionando por que ele ganhava tão pouquinho e eu ganhava mais. Eu disse para ele, então, querido, eu vou te botar de sócio, né? Que daí tu vai ver de onde é que sai. Não é fácil, né? E coloquei ele de sócio. Mas a empresa virou um sucesso, né? Nós fazíamos contabilidade de empresas da Serra, de outros estados, tudo por indicação, né? Então, ele trabalhou comigo até os 25 anos dele, onde nós chegamos a um consenso que ele faria carreira solo e eu a minha carreira, né? Próximo desse tempo, aí eu tive um derrame, um AVC. Mas aí o teu irmão assumiu outro escritório para ele? Sim. Ele seguiu a carreira também? Sim, nós dividimos os clientes. Ele abriu um escritório? Sim. Nós dividimos os clientes. Fez contabilidade, ele, tudo. Fez técnico, inspirou. Sim, fez técnico, tudo. Dividimos os clientes por afinidade. Então, normalmente os clientes, quase todos eram meus, né? Assim, eram que eu tinha indicado. E tinha alguns que ele gostava mais dele. Normal, tudo certo. Né? Então, ele ficou com aqueles ali. E aí, tu teve um AVC. Uhum. Que idade tu tinha? 33 anos. Bem jovem, Pietra. E aí, como é que foi isso? Foi bem difícil. Eu perdi a memória. Foi frontal, né? Eu perdi a memória e foi bem difícil. Ali deu um problema, porque antes, um pouquinho, o AVC foi um pouquinho antes do meu irmão sair da sociedade. E daí eu não consegui. Eu tinha 25 funcionários naquela época, 2 andares de escritório, mas com AVC eu não consegui dar conta. Realmente foi muito difícil. Aí começou a sair clientes, né? E fiquei com 20 clientes. Essa é uma situação que pode acontecer com qualquer um. Claro. Né? Depois disso, fiquei super bem. Voltei novamente a trabalhar. Foi recuperando também os clientes, aos poucos, e recuperando tua saúde. Principalmente a saúde, né? Foi podendo te integrar mais também, né? Uhum. E recuperando daí a tua saúde primeiro, em seguida a saúde da empresa, né? E depois disso, eu comecei comprei uma sala aqui na Gonçalves Dias e recomecei meu escritório com 3 funcionários. E foi indo, foi indicação. 95% dos meus clientes são indicação. E hoje eu tenho aí em torno de 190 clientes. E tu tá até hoje nessa sala que tu alugou? Não, porque ficou muito pequena, né? Eu tive que mudar. Mudei 2 vezes já. 2 vezes, porque ali era muito pequeno, mudei para uma outra sala. Mas sempre aqui em Canoas? Sim, sempre aqui em Canoas. Que legal! E aí começou então no empreendedorismo, era uma inspiração em medicina e uma vontade de estudar que te levou para a contabilidade. Exatamente. E contabilidade nós temos que estudar muito, né? Muito. Nós temos que estar sempre atualizada com a legislação. Porque
um desvio, assim, um fechar de olhos, assim, a gente pode estar prejudicando um cliente. Qualquer desatento, né? Tu sabe que tu falou ali, eu admiro as pessoas que são da parte de cálculos, principalmente números. Minha mãe é professora de matemática, mas eu não me simpatizo muito com contas, né? Então, eu até estava conversando num episódio, em alguns episódios anteriores, teve uma nucleada que eu comentei ainda, né? Foi a Aline. Financeira, eu digo, fala com a Aline que eu não faço essa parte. Se é contabilidade, eu te indico a Pietra da Mastercoach, que eu também não faço essa parte. Então, assim, a gente se especializa numa área, né? Algo que realmente a gente gosta e consegue atender. Tu vê que legal, né? Teu irmão novo e agora meu pai faleceu, o que eu vou fazer? Vamos botar a trabalhar, vou levar pra trabalhar comigo. Eu brinco assim, a minha sobrinha vai fazer 2 e aí eu digo, falta só 12 anos pra trabalhar com a titia. Agora tu falou, começou com 14, porque eu comecei a trabalhar com 14, né? Eu digo, não, com 14 já dá pra ir pra empresa, já dá pra trabalhar. Vamos lá, Dudinha. Mas hoje não pode mais, né? Hoje não pode. Sim, teria que ser jovem aprendiz ou estagiário, assim, sim. Eu comecei com 14, eu era babá, depois cuidei de uma senhora idosa, e com 15 eu fui estagiária na prefeitura lá de Barra do Ribeiro. Com 15, 16, eu comecei como estagiária. E com 18, meu primeiro emprego de carteira assinada, daí foi aqui no Carrefour de Canoas. Então, eu também comecei cedo, né? Então, hoje, sendo estágio ou jovem aprendiz, algo assim, né? Eu apoio quem começa, né? Estudar cedo, trabalhar cedo, desde que não atrapalhe os estudos, né? Claro. Então, acho que a primeira coisa é estudar, né? E se puder conciliar os dois, tudo bem. Esse é o meu pensamento. Legal conhecer um pouquinho, assim, a tua história de empreendedorismo, Pietra, embora eu te conheça há tempos, né? E eu não sabia, assim, não conhecia toda a tua história. O que tu nomeia, a que tu define sendo a maior motivação para te ter começado a empreender? Bom, na minha família não tinha ninguém que empreendia. Sempre trabalhavam como CLT. E eu sempre dizia para minha mãe que eu não queria o mesmo destino dela, né? Que tinha que ser submissa ao meu pai, que tinha que fazer o que ele mandava, não tinha dinheiro, não tinha estudo. Então, foi dali. Eu achei que eu poderia e não olhei para trás, não fiquei questionando. Fui avançando. Eu te entendo, eu tenho uma história assim também. Quem me criou, meu avô e minha avó, eram analfabetos, né? E aí lá no interior de Barra do Ribeiro, a avó cuidava de casa, era dona de casa, ela era empregada doméstica, saiu do emprego para casar com meu avô. E o avô era mecânico, né? Naquela época, assim, aprendia um com o outro. Não tinha curso, nada, né? Não sabia nem ler nem escrever. E o avô era mecânico de trator, de máquina pesada, né? E a avó dizia pra mim que eu tinha que trabalhar e estudar pra não limpar penico dos outros. Porque ela literalmente limpava penico. Naquela época, né? Minha avó já faleceu faz 2 anos. Se ela tivesse viva, teria 88. Então, na adolescência dela, ela era empregada doméstica, daquelas de posar, morar no emprego, né? E inverno, gaúcho, interior, era o tempo da patente. As pessoas não tinham banheiro dentro de casa, né? E aí tu acha que alguém vai sair naquela geada, no frio, no temporal, na chuva, para ir lá na patente? Era no penico. E a avó contava que chegava de manhã, tinha que despejar os penicos, limpar, e era um penico de louça, que a gente diz, o aloçado, e ela areava, como ela chama, com areia da praia. Sim, moravam perto da praia, né? Morava lá em Barra do Ribeiro, pertinho da praia, e usava realmente areinha para fazer essa limpeza da chapa do fogão a lenha. Ela disse que areava também com essa areinha da praia e o penico. E aí, quando ela me contava essa história e dizia, tem que entrar para a escola para aprender a ler, escrever e fazer conta, que era a preocupação dela. Já era o contrário do meu pai, já sabe ler, escrever e fazer conta, não precisa mais estudar. A avó dizia pra mim, tem que saber ler, escrever e fazer conta, que é para ser alguém na vida,
e não limpar pinico dos outros como a avó. Aí eu brinco que eu estudei tanto de medo do pinico. Brinco, mas é verdade, né? Que eu também, assim como tu, me identifico muito com a tua história. Porque eu também dizia, não tem nada de errado, né? E eu honro a minha história. Tanto que adquiri a casa lá em Barra do Ribeiro e gosto, honro e sou muito grata por tudo. Mas eu queria um futuro diferente, né? De ficar só no saber ler, escrever, fazer conta. E o não limpar pinico. Eu queria mais além do não limpar pinico. Né? Então, eu não quero essa realidade para mim, eu quero mais. E o meu sonho era vir para Porto Alegre. Nossa, Porto Alegre para mim era cidade grande, né? Meu sonho era Porto Alegre. Daí vim parar em Canoas. Jerusa, veja bem, eu me saí muito melhor do que eu imaginava. Exato. Muito. Já fui para França, Itália, Portugal, Caribe. Olha se isso aí passa pela cabeça de uma pessoa né? Na realidade que a gente tinha, imaginar que a gente chegaria onde chegou, né? Minha casa é uma casa boa. Às vezes eu paro e olho, eu digo, mas nunca imaginei ter uma casa dessa tão boa. Eu queria, mas nunca imaginei que eu iria conseguir. Sim. Né? Então, claro que com muito trabalho, muito esforço, né? Não é nada fácil. Às vezes, até madrugada fazendo planilhas, analisando. Na época da pandemia, eu não dormia praticamente com os decretos que saíam cada semana, cada dia, né? Cada dia saía um decreto, saía um decreto de manhã e um decreto de tarde, Sim. de Canoas, por exemplo. E eu tenho clientes espalhados em todo o Rio Grande do Sul. Então, o pessoal me ligava, lá de Passo Fundo, eu posso trabalhar amanhã ou não posso? Vamos me informar, vamos 11 horas da noite. Não, eu tinha todos os decretos assim, sabe? Sim. Já tudo organizadinho. Daí eu dizia, olha... Mas daqui a pouco lançou algo novo, né? Cada dia uma coisa. Peraí, deixa eu constar. Vamos ver se é o de ontem que tá valendo, né? Daqui a pouco já mudou de novo. Bem isso. Era aquela coisa também, né? Ai, coisas, como é que é? Empresas que não eram de itens essenciais, estava proibido abrir, né? Exatamente. Então, barrou todo mundo. Uma grande parte, a gente que trabalha com serviços mesmo, estava complicado. Nosso trabalho chegou a não ser essencial. Sim. Mas na verdade né? Os prazos não alteraram nada. Né? Mas na verdade Até que nós conseguimos falar com o prefeito aqui na época e ele mandar para o estado também o pedido. Sim. E eles abriram. Isso, através da Six, né? A Six foi uma grande condutora aí de fazer essa voz aqui para o empresário canoense. Foi eu e o presidente na época, André, que participávamos de um grupo, né? Eram 9 pessoas apenas que decidiam os decretos. Era uma responsabilidade enorme, muito grande, realmente. De dizer, né, o que pode ou não pode, que nós vamos colocar. Baseado no decreto estadual, então nós vimos aqui porque podia suprimir, não podia alargar, não podia aumentar. Bem restrito, né, Pietra? Diante da tua jornada empreendedora, o que tu vê como erros que te trouxeram um aprendizado, que tu poderia contar aqui para nós? Eu acho que meu maior erro foi ter tentado trabalhar demais uma época da minha vida, né? Dormia 4 horas por noite e foi aonde eu tive o derrame, né? Podia ter perdido a vida ali. Então, o que acontecia? Eu estudava, fazia faculdade e tinha 2 turnos no meu escritório. Um turno das 8 às 18 e depois das 18 à meia-noite. Mas... Tinha 2 turnos. Então, eu saía da faculdade da Unicinos lá e vinha correndo para ver se estava tudo certo aqui. E assim eu passei algum tempo. Mas chegou um tempo que assim, chegou uma época que o organismo não aguentou, o corpo não aguentou. Isso que eu era nova, né? Comparando com hoje, eu era bem nova. Então, eu acredito que esse foi um grande erro. Eu poderia ter feito de maneira mais medida, né? Não fazer assim, né? Sem pensar. Porque isso causou um grande transtorno, né? Eu tive o AVC, daí acabei perdendo cliente. E daí demorou para me recuperar, né?
Então, eu acho que esse aí foi um dos... Um bom aprendizado, né, Ótimo, Pietra? ótimo. Que a gente se empolga às vezes, né? Tu vê que tá dando certo e que Mas tu pode mais e a gente tem vontade, a gente gosta muito do que a gente faz, né? Eu te entendo, eu imagino assim, mas eu não sabia que tu chegava a ter 2 turnos assim, guria, das 8 à meia-noite, é muita coisa. Imagina só. Era só contabilidade a vida dela. Era só contabilidade. Mas, né, com filho pequeno, Marcelinho pequeno, né? Ele tinha 4, 5 anos. Um pouquinho mais, uns 7 anos. Alguém cuidava dele, ficava com a tua Sim, mãe, tu levava pro não, escritório? tinha empregada que cuidava. E o pai dele também me ajudou muito também. E o que tu considera um dos maiores acertos que pode ser considerado uma estratégia de sucesso? Eu acho que não sei se chega a ser bem uma estratégia de sucesso, mas é não desistir nunca, né? Não desistir, não ter persistência realmente no que eu quero e indo, né? Indo, sem passar por cima de ninguém, nem um colega do conselho, né? Nem um contador, nem um cliente, nada. A gente ir trabalhando honestamente, eu acho que isso é algo, sabe, que não tem preço. A persistência. Uhum. Interessante conhecer um pouquinho mais da tua história aqui, dá vontade da gente fazer pergunta e ficar cada vez mais e mais, né? Na tua vida empreendedora, o que tu podes dizer que realmente importa? Realmente importa, em primeiro lugar, é meus colaboradores. Primeiro lugar no trabalho é meus colaboradores, porque sem eles eu não faço nada, né? Depois vai o meu cliente e o amor que eu tenho hoje pela contabilidade, porque tem que ter um amor muito grande, em função até da legislação que altera a todo momento. Então, acho que não... Eu tenho certeza, na realidade, eu não acho, né? Em primeiro lugar, meus colaboradores. Em segundo lugar, meus clientes. E o amor que eu sinto por todo esse trabalho, né? Que não é muito fácil. Hoje a Mastercoin está com quantos anos? Em torno de 28 anos, porque começou lá com meu filho. Isso, 28 anos, verdade, tu falou. 28 anos, atualmente quantos clientes atendidos? 190. Atual, Isso. né? Fora todo mundo que já passou. Sim. E vocês, assim, atendem todos os tipos de cliente, comércio, indústria, serviços? É focado em algum nicho? Como é que funciona? Sim, a gente é focado no serviço. E dentro do serviço ainda a área da saúde, tá? Mas nós aceitamos e trabalhamos com indústria, comércio e outros prestadores de serviço também. Qualquer tipo de empresa. Isso. Entendi. Hoje tá com quantos colaboradores, Pietra? Hoje está com 16. E vocês estão localizados onde? Na rua Gonçalves Dias, 88, sala 808. Aqui no centro de Canoas. Centro de Canoas, ao lado do tabelionato. Bem conhecido aqui. Chegamos no momento do quadro Venda Seu Peixe. Tá? É o momento de tu falar aí para quem está nos ouvindo, fazer a tua propaganda, né? E convidar o pessoal a vir fazer a contabilidade lá contigo. Certo. Então, eu gostaria de convidar vocês a conhecer o nosso serviço. Ele é um serviço que a gente procura ser humanizado, não é robotizado. Então, você, quando entra como cliente, você passa por uma reunião, primeiramente, com os gestores, com os líderes das equipes, e depois é tratado ali como uma pessoa única, tá? Então, convido vocês a nos conhecerem lá para nós oferecermos um trabalho bom para vocês. Recuperação de impostos, esse também é um trabalho que nós fizemos bastante grande, né? De PIS, COFINS, ICMS. Então, quem tiver com dúvida sobre o seu tributo, nós fizemos um diagnóstico, né? Primeiramente, para depois uma avaliação, né? Para depois a gente concluir lá
ver o que tem que fazer. Antes da gente finalizar, fala sobre esse produto de avaliação de impostos, PIS, COFINS, como é que funciona? Tu faz esse serviço para quem já é teu cliente ou se a pessoa quer esse serviço exclusivo também dá para contratar? Dá para contratar. Eu faço para os clientes. Quando entra um cliente lá, a primeira coisa que eu faço é essa análise para ver se tem ou não tem esses probleminhas de PIS e COFINS. O PIS e COFINS, ele foi uma lei que levou muitos anos para ser liberada. Então, tem alguns colegas, infelizmente, que continuam tributando o cliente com o PIS e COFINS, né? Então, nós fizemos esse levantamento, chega a dar, às vezes, 1 milhão de restituição. Essa restituição, ela vai para a conta corrente, né? Se a pessoa não tiver débitos, vai para a conta corrente. E é bem satisfatório de ver assim, o cliente recebendo aquele valor que ele, na verdade, já tinha pago, né? E não sabia. E não sabia. E como é que faz, assim, Pietra? Qual o tipo de empresa que pode fazer essa verificação? O tipo de serviço? A partir de que faturamento? Como é que funciona? São o ramo da perfumaria, da farmácia e autopeças. É o que... Basicamente são esses que tem, mas já tem bastante A receber, a restituir. É. Interessante. E às vezes a pessoa tá lá, segue pagando e nem sabe. Nem sabe. E qualquer empresa, ou em especial essas duas, mas qualquer outra empresa também pode fazer essa verificação? Sim. Teria valor empresa. também? Pode ter? Pode ter. Qualquer empresa, serviço, produto, Sim. indústria, comércio, tudo. Todo mundo. Então, tá. Deixa a tua mensagem final, gostaria de te pedir, para quem nos assistiu, para quem nos acompanhou, sobre a vida empreendedora. Tá a tua dica aí. Então, eu gostaria de dizer que não é fácil, mas é muito bom, é muito gostoso essa vida empreendedora, né? Não abriria mão de jeito nenhum, né? Se tivesse que fazer, eu faria quase tudo de novo, né? Não tudo, mas quase tudo de novo. Eu sou muito feliz. Então, assim, ó, ter paciência, persistência sempre que vai ao longe. Ai, que legal. Obrigada, Pietra, mais uma vez, por estar aqui com a gente, por ter aceitado o nosso convite. Gratidão, então, à Pietra Costa, que esteve aqui conosco, participando hoje. E você que está nos assistindo, quero pedir o seu like, curte, comente e compartilhe. Siga aqui o canal e acompanhe em breve um novo episódio do nosso podcast Olhares Empreendedores. Obrigada e tchau, tchau. Até a próxima.